Oi gente, bom dia. Aqui quem fala é a médica veterinária Letícia Valente e hoje eu vou explicar para vocês sobre a coprofagia. O que é a coprofagia? Coprofagia é o ato de comer o próprio cocô ou o cocô aí de outro animal, né? Pode ser de um cachorro, pode ser de um gato e geralmente a gente vê muito isso. Acho que a raça assim que ganha nisso assim disparada é Shih Tzu, né? Shih Tzu adora comer cocô dele próprio ali e também às vezes de outros amiguinhos ali também, né? Mas por que isso acaba acontecendo? Porque não é um hábito legal, é um hábito que é meio nojento e que também acaba causando ali uma halitose também não muito interessante, né? Bom, primeiro a gente tem que entender que às vezes isso geralmente começa ali na idade bem novinha, né? Então na idade de filhotes. E por que isso acontece ali? Muitas vezes, né, o animal ele começa a buscar fezes, às vezes até dos irmãozinhos ou fezes da própria mãe para poder ter uma boa flora intestinal. Então, às vezes acontece de um filhote comer fezes de outros animais ou da própria mãe, na ideia, né, na intenção de conseguir mais uma flora intestinal mais rica, digamos assim, tá? Então, quando é filhote, às vezes isso acontece com maior frequência, às vezes quer brincar também, e depois costuma passar depois dos 6, 8 meses. Porém, se isso mesmo depois desses 6, 8 meses continua sendo um hábito frequente, é importante a gente pesquisar aí o que está acontecendo, tá? Então, eu vou listar aqui algumas causas e explicar cada uma delas, tá? Então, fica no vídeo até o final para você poder entender qual causa que pode estar acontecendo, que pode ser o motivo do seu animal estar comendo o próprio cocô. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na qualidade do alimento que ele está comendo. Ele come ração? Qual que é a qualidade dessa ração? Por que eu falo isso? Ração com muito carboidrato, ou mesmo uma dieta natural que dá ali, né? Ou às vezes comida que dá de resto de comida, ou que prepara, mas sem nenhum auxílio, a gente tem que tomar cuidado com o carboidrato. Ter muito carboidrato na dieta pode aumentar muito o volume fecal, né? Então o volume das fezes desse animal, e com isso ainda saem os cheiros ali. O amido, ter uma quantidade interessante de amido ali, e isso fazer com que essas fezes se tornem mais interessantes e fazer com que o animal coma. Então, ver a qualidade desse alimento, mesmo sendo ração ou sendo alimentação natural, né, como que essa alimentação natural está sendo feita, quem passou essa alimentação natural, tudo isso tem que ser visto para ver se faz sentido ser isso ou não. Mas ok, vamos dizer que passou essa fase, tá perfeita a alimentação, inclusive animal que come comida, né, que come uma alimentação natural suplementada e adequada para o caso dele, diminui a chance de ter a coprofagia. Mas vamos pensar que ele tá com a alimentação certinha. Então a gente tem que começar a pensar outros motivos aí. Quais são outras causas que pode estar acontecendo dele comer a própria fezes? Segunda causa, dar muita comida de uma vez só. Isso também pode fazer com que o animal coma as próprias fezes. Por quê? O animal vai ficar um belo de um período ali em jejum. Isso geralmente acontece no animal que come ração e come uma vez ao dia. Ele fica muito tempo de jejum ali, aí você pega e dá aquela quantidade gigante de nutrientes para ele. O estômago, o intestino, ele não vai conseguir assimilar aquilo da melhor maneira possível. Ele vai ter dificuldade para digerir aquele alimento, principalmente quando a gente fala de ração, que é mais difícil de digerir. Ele vai ter dificuldade. Com isso, vai começar a partir alimentos não digeridos na fezes, o que vai fazer com que ele sinta vontade de comer, porque vai ter o cheiro ali e alimento não digerido, e ele vai acabar comendo. Então, não só a qualidade do alimento que ele come, mas a frequência que esse alimento é ofertado também acaba sendo importante para a gente evitar esse problema. A terceira coisa é dificuldade de digestão. Então assim, eu estou atendendo com uma frequência muito grande animais com dificuldade de digestão, que ou param de comer, então eles têm dificuldade de comer qualquer coisa, às vezes até mesmo a comida tem dificuldade de comer por dificuldade de digestão, ou ele começa a ter um apetite mais depravado, que é o que a gente fala, que começa a comer as próprias fezes ou até outras coisas, come meia, come pedra, come coisa que nem deveria comer. Por quê? Ele não se sente bem. O alimento começa a ficar mais tempo do que deveria nesse estômago, né? Começa a ficar mais tempo do que deveria nesse trato gastrointestinal. Ele não se sente bem e, por conta disso, ele começa a comer outras coisas na intenção de conseguir absorver nutrientes. Então é aquele animal às vezes que come cocô, que come parede, que come meia, que come pedra, que sai comendo tudo. Tem animal que é mais ligado aos 220 e acaba querendo comer as coisas? Tem, mas a gente só pode considerar que isso é comportamental depois da gente fazer um bom cuidado aí da digestão para ver se não é isso que está causando essa alteração. Então, olhar
e avaliar todo o histórico do animal para ver se isso não pode ser uma dificuldade de digestão é muito importante. A quarta coisa aí é doença. Então isso a gente já pensa num animal mais velho. Então essas três, né, a gente pensa num animal mais jovem aí. Agora essa daqui de doenças, a gente começa a pensar num animal mais velho, dependendo da doença que a gente estiver falando. Se a gente falar de uma pancreatite exócrina, a gente pensa num animal mais novo, né, que isso daí vai começar a apresentar geralmente novinho ou depois do animal apresentar alguma pancreatite. Agora, pensando um animal que tem um aumento de apetite, como uma diabetes, um hiperadrenocorticismo, um hipotiroidismo, isso daqui são tudo doenças que pode fazer com que o animal tenha um aumento de apetite. Se aumenta o apetite, ele não tem nada para ele comer naquele momento, ele vai buscar as próprias fezes ou até as fezes de outros animais. Então pode acontecer sim de um animal, essas três doenças que eu falei, a gente pensa em animal mais velhos, né? Mas dele desenvolver uma dessas doenças e ter um aumento de apetite aí acentuado e por conta disso buscar as fezes. E a quinta coisa é comportamental. Então, tá vendo quanta coisa a gente tem que excluir antes de falar, não, isso daí é comportamental, a gente tem que ver com o adestrador. A gente primeiro tem que excluir todas essas outras doenças, todas essas outras alterações para poder realmente, de fato, descobrir se é isso. Tem animal que tem medo de levar bronca porque fez cocô dentro de casa. Então, às vezes, nesse início, a gente tem que tomar cuidado conforme for educar os animais. Porque se educa de uma maneira muito severa, o animal pode acontecer dele ter medo de defecar dentro de casa, mesmo que ali seja o lugar certo, por medo de levar bronca. E ele vai e já come. Outra coisa que também pode acontecer, querer chamar sua atenção. Então, o animal às vezes pode querer chamar sua atenção e comer o próprio cocô. Por quê? Você geralmente vai dar a atenção que ele está querendo, porque você vai lá brigar com ele. Então, por mais que seja uma briga, ele prefere ter essa briga às vezes do que não ter atenção. Então, acontece de animal comer as próprias fezes porque quer chamar a atenção do tutor. E também tem o tédio. Então, hoje em dia, os animais vivem muito dentro de apartamento ou dentro de casa, que só tem acesso ao quintal e acham que assim está suficiente e muitas vezes não está, tá? Nunca tá, para falar a verdade. Mesmo o animal que tem acesso ao quintal, é legal ele passear, tá? Porque ali tem outros cheiros, isso vai trabalhar essa parte cognitiva dele de uma maneira melhor. Então, animal entediado também não tem nada para fazer, vou ali mexer nas minhas fezes. Pode fazer com que ele mexa nas próprias fezes, nas fezes de outros animais. Um animal que está cansado, que brincou, que correu, que fez exercício físico, dificilmente, por conta de comportamento, ele vai querer mexer nas fezes dele ou de outros animais. E questão de cheiro também. Tem animal que quer, às vezes, só se esfregar nas fezes de outros animais, e isso é por conta de cheiro, a gente pensa em algo mais comportamental. Isso acontece muito com fezes de bovinos, então, às vezes, se o animal tem acesso a um sítio, a uma chácara, e tem acesso às fezes de bovinos, às vezes ele pode voltar encharcado aí de cocô. E isso acontece por conta do cheiro, o cheiro forte e ele querer se esfregar. Às vezes acontece dele querer se esfregar no cheiro de fezes de gato, então ele nem come, mas ele se esfrega. Por quê? Ele quer, aquele cheiro é forte e ele quer se esfregar ali. Isso é uma parte comportamental também que pode acontecer. Então é importante identificar se ele quer se esfregar ou se ele realmente de fato come, né, as fezes. Então a gente tem uma série de causas aí que pode fazer com que a consequência seja a coprofagia. E identificar e ir excluindo cada uma dessas é muito importante, porque só assim você vai conseguir chegar na resolução do caso. Primeiro você precisa descobrir a causa para depois entrar com o tratamento. E um outro que também acontece com uma certa frequência, que eu ia até esquecer ainda, é verme intestinal. Então, uma das doenças também que pode acontecer são os vermes intestinais, né? O animal às vezes está com uma giardia, está com uma toxocara, algo do tipo, e pode fazer com que ele coma as próprias fezes, porque ele vai ter dificuldade de digestão. Se ele está com dificuldade de digestão, ele não está absorvendo nutriente suficiente. Se ele não absorve nutriente suficiente, ele vai buscar nas próprias fezes. E aí isso vai fazer com que ele coma. Então, também é importante fazer um exame de fezes aí, e ver se o animal tá mesmo com algum verme intestinal ou às vezes mesmo com giardia, tá? Então, assim, pesquisar é o que nós temos que fazer, né, para a gente poder encontrar a causa e tratar essa consequência da maneira correta. Espero que vocês tenham gostado. Se o seu animal já teve esse problema de comer as próprias fezes, me conta aqui nos comentários e conta como que você fez para resolver. Beijão e até a próxima!